A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o nosso programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento, rumo ao centenário. E como traz o lema do nosso centenário, maravilhas fez conosco o Senhor. E maravilhas também Deus tem para nós nesse ano de 2026, hoje em que nós retornamos de costume com o nosso programa Vida Pastoral. Bom dia! Olá, Padre! Olá, povo de Deus! Olá, Julian! Como é bom estar novamente no programa Vida Pastoral, programa de número 491, rumo à edição de número 500 do Vida Pastoral. Primeiro programa de 2026, então sei que já é fevereiro, mas começo esse programa desejando a você que nos escuta um ótimo ano, muito abençoado, com muitas realizações e, é claro, com você sempre pertinho do programa Vida Pastoral, para saber tudo o que está acontecendo pela nossa arquidiocese e conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. Espero encontrá-lo e ficar com você até o final deste programa de hoje. Bom dia, povo de Deus, bom dia, Padre, bom dia, Júlia. Você que está em casa, está no seu carro, onde você está, voltando do trabalho, ou talvez já está com a sua família reunida. Espero que você tenha um bom proveito desse programa, que é o Julian, e desejo a todos, um feliz 2026, agora ao vivo, aqui para vocês, que esse seja um ano muito abençoado, e também é o ano rumo ao centenário diocesano da nossa arquidiocese. Temos muito que comemorar. Este ano está repleto de programações. Então, daqui a pouquinho o Padre Edmilson vai falar mais pra gente o que a gente pode esperar deste ano na nossa Arquidiocese de Joinville. A gente já sabe que o São Francisco Xavier, nosso padroeiro, tá andando pelas nossas paróquias, tá passando por aí. E daqui a pouco também a gente fala onde ele estará no próximo final de semana, pra você também ficar ligadinho de quando ele vai chegar na sua paróquia. Mas fica com a gente até o final do programa pra descobrir um pouquinho mais. Muito bem! E também quero saudar a todos vocês que nos ouvem através das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. A Rádio Arca da Aliança, FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios, na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Eu quero cumprimentar também você que nos ouve pelo YouTube. Padre, antes da gente ir para a leitura do Evangelho, como todos os programas a gente faz, eu estava aqui lembrando que um dos passos da leitura orante, que a gente tanto fala na nossa arquidiocese, é o recordar. E aproveitando esse clima de primeiro programa do ano, queria saber do senhor como é que foram suas férias. Tirou uns dias para descansar depois de um 2025 cheio de programações? Sim, eu tirei um bom tempo de férias. Fui para Guaramirim, na terra dos meus pais. Lá eu fiquei uns dias, entre Natal e Ano Novo. Depois também fui uns dias com alguns padres amigos meus na praia. Depois fui para o mosteiro, fiquei uns dias no mosteiro. Depois voltei para a praia, fiquei uma semana lá. Retornei para o sítio, porque lá também, na casa dos meus pais, tem um espaço onde eu tenho o meu pomar, que no máximo de 15 em 15 dias eu dou uma passadinha lá para ficar cuidando das coisas, plantando as graminhas, estou embelezando lá o pomar. Então eu tenho o meu hobby, vamos assim dizer, ficar envolvido assim com as plantações, com as coisas. Então isso revigora também as nossas forças. Também é um espaço que eu tenho de muita conexão, tem um rio que passa atrás. Então a gente escuta a água e tudo mais, a natureza, faz um bem pra gente. O senhor sempre fala com muito carinho dessa sua terra, né? Sempre
quando às vezes vai fazer o evangelho, cita algum exemplo de alguma plantação e de algo que o senhor tem lá. Mas o senhor também comentou que foi pra praia. Se fosse pra escolher, o que o senhor prefere? Olha, para mim são dois ambientes assim que me deixam bastante em dúvidas, porque a praia eu gosto muito quando é tempo bom, né? Verãozão. Mas no inverno, com um monte de vento e tudo mais, a praia não é muito agradável também. Já o sítio, nesse aspecto de inverno, também, com um fogãozinho a lenha e tudo mais, também cria um ambiente assim muito agradável, né? E o sítio também, no verão, tem as seus pontos positivos, né? Então eu gosto muito de estar nos dois lugares. Traz uma paz, né, padre? Traz uma paz. Agora, assim, a praia ela é boa quando não tem muvuca. Não tem muita gente. Ih, mas final do ano é difícil. Exato. Por isso eu escolho alguns momentos para ir pra praia também, porque eu gosto de uma coisa mais deserta, assim, mais sossegado. Pra relaxar tem que ser, não adianta. Exato. Então são dois ambientes, assim, que me fascinam muito e gosto de estar. E você, Julian? Como foram suas férias? Deu pra descansar um pouquinho também? Graças a Deus, eu acho que o que eu mais fiz nessas férias foi descansar. Acho que a gente veio de um ano bem corrido, tanto no trabalho, mas também quanto na vida da missão e tudo mais na nossa arquidiocese. Então acho que foi depois de alguns anos, sem pegar férias direito. Foram os dias que eu parei realmente para estar com Deus, descansar, ler de novo, repor as leituras que estavam atrasadas. Então foram férias mais calmas, fora da missão, né? Realmente de me recompor. É bom porque a gente volta com energia renovada. Pronto para 2026. Pronto para 2026, que por sinal, em 2027 eu não vou ter muitas férias, por isso aproveitei bem agora em 2026, porque 2027 nós vamos estar a todo vapor preparando aí o show com o Frei Gilson e também preparando a dedicação da nossa Catedral Metropolitana São Francisco Xavier, que vai ser uma celebração soleníssima, belíssima, que será presidida pelo nosso arcebispo, Dom Francisco. Que a princípio a catedral está muito bonita, né, padre? Sim, as obras não param, né? E tudo está a todo vapor para justamente conseguir deixá-la pronta para o centenário da nossa arquidiocese. Então, inclusive estou residindo ali na catedral e a gente todo dia está passando por ali, sempre obras que começam de manhã pelas 7 horas e vão até passado das 8 da noite. As obras acontecendo ali. Agora estamos na fase de colocação dos pisos. Já está ficando bonito, né? Já dá de ver o formato. Está ficando muito bonito, já está dando os primeiros formatos. Agora a gente consegue ver a mudança, né? Porque em determinados momentos de obra, a catedral já tem obra há alguns anos, a gente não consegue ver as mudanças, elas são mais discretas, né? E agora a gente está começando a ver o piso central, que já dá uma outra cara, a porta que está sendo revitalizada, então também já agrega um pouquinho mais de valor, né, padre? A real é que agora nós estamos com a parte, assim, podemos dizer, de... Acabamento, né? Então, foi uma obra que já passou por momentos assim bastante intensos. Imagina, foi destruído toda a parte do presbitério e refeito toda a nova parte do presbitério. E essa fase foi uma fase que custou muito, no sentido também de tempo e de processo e arquitetura, engenharia e tudo mais. E aí até chegar à fase final, levou bastante tempo. E agora a gente também já se acostumou, né? O presbitério já está pronto, o altar já está... Aí ficou um tempo o altar de madeira, o antigo, depois fizeram o altar novo, o ambão da palavra, a cátedra de Dom Francisco, do bispo, do arcebispo, a cadeira do presidente e tudo mais. Só que isso já ficou pronto e já caiu na rotina, então a gente já se acostumou, né? Depois tem um espaço no fundo do presbitério, onde foram colocadas algumas pedras. E essas pedras, todo mundo pergunta o que vai ser ali. Vai ter todo um painel de metal com uma arte moderna que vai trazer para nós assim o Bom Pastor.
Só que vai ser uma das últimas peças a ser colocado. Então ficou aquela coisa inacabada e todo mundo já se acostumou com aquilo ali também, né? Mas muitas coisas já foram feitas, né? A gente até já se acostumou com o piso de cimento, né, padre? Nos acostumamos com o piso de cimento, mas agora tá vindo o piso novo, que tem um formato. As sacristias já estão num estágio, aquelas dos fundos, assim, já bem adiantadas. Falta a parte de mobiliário, mas a parte estrutural em si já está bem adiantada. Sem contar tudo que foi feito atrás da catedral propriamente, a revitalização do auditório que nós temos lá atrás, a ampliação do espaço de trás com as novas salas de catequese, espaços para evangelização, espaços que não tinham, nem existiam, na verdade. As próprias salas comerciais ali na JK, As salas comerciais na JK não existiam. O terreno foi adquirido, existia uma parte do terreno que não era da catedral, foi adquirido, foi construído para termos um espaço melhor de evangelização em termos de salas de catequese e tudo mais, além, claro, das salas comerciais, que foi uma oportunidade também. Mas então muitas coisas, se a gente começar a botar na ponta do lápis, né, a revitalização da cúpula por fora, depois a revitalização da cúpula por dentro. A cripta foi toda revitalizada, que para quem não tem conhecimento, embaixo da parte do presbitério, onde está o altar, que o padre e o bispo celebram as missas ali na nossa catedral, existe a cripta, que é onde são sepultados os bispos da nossa diocese e também as pessoas que desejam adquirir um lóculo para depositar as cinzas ou os restos mortais do ente querido. Então, maiores informações também temos na secretaria da nossa catedral, mas quem gosta de visitar, quem quer visitar, pelos fundos do presbitério, tem 2 acessos via escadaria que se pode visitar. Então lá estão sepultados Dom Gregório Varmelin, o Monsenhor Scarcelo, o Dom Irineu Rockscherer. Também ainda nós temos o Padre Facchini, que também foi sepultado lá. Estão os restos mortais de Dom Pio de Freitas, que foi o primeiro bispo de Joinville. E tem o lugar para os futuros bispos que porventura vierem a falecer dentro da nossa arquidiocese, ou os que já saíram e desejarem ser sepultados aqui. Nós temos esses espaços, né? Então temos assim bastante coisas. O átrio agora da catedral também está sendo todo refeito, né? Foi quebrado, está sendo feita a nova fundação para o átrio. Enfim, tem muitas coisas ainda pela frente e ao mesmo tempo muitas coisas já foram feitas. Se você passa pelo centro de Joinville e quer saber como estão as obras da catedral, pode dar uma passadinha por lá, catedral. Até para acompanhar como está sendo feito, né? A gente sabe e é do conhecimento de todos que há algum tempo já todas as paróquias também contribuem mensalmente para a obra, né, padre, com 1%, para financiar, porque a catedral é a casa-mãe de todas as nossas paróquias. Isso. Então, se você quiser acompanhar, as portas estão sempre abertas. Exatamente. E também já vale lembrar que a partir do dia 1º de fevereiro, que foi domingo, já iniciaram as missas da manhã, porque no mês de janeiro só estávamos durante a semana com as missas das 18 horas. E agora, a partir de fevereiro, nós já retomamos as missas das 7 horas da manhã. Então, você que está passando pelo centro, trabalha no centro, quer ter a oportunidade de participar da Santa Missa, temos missa às 7, às 18 e na quarta-feira a missa às 15 horas também. E os dias de confissão, o senhor recorda, padre? Os dias de confissão eu não saberia dizer com precisão, mas temos terças e sextas-feiras, só que eu não sei bem ao certo os horários, porque alguns horários nós temos o Monsenhor Bertino e o Padre Ronque ainda está na fase de recuperação. A catedral busca convidar outros padres para ajudarem nas confissões, mas agora com precisão eu não saberia lhe informar. O Padre Edmilson falou agora que o Padre Ronque está em recuperação, mas só para não assustar a quem está ouvindo, o Padre Ronque agora em janeiro passou por uma cirurgia, né, padre? Exato. E ele está se recuperando bem, graças a Deus, dessa cirurgia, e logo estará a rotina de novo. E certamente daqui a pouco
aparece aqui no Vida Pastoral, como ele tanto gosta de participar. Sim, Padre Ron que fez uma cirurgia na coluna, né? E agora a cirurgia correu tudo muito bem, mas agora ele está na fase de recuperação que exige o repouso. Então, ele está até muito bem acomodado para fazer esse repouso e logo, com a graça de Deus, estará no meio de nós com o seu carisma e o seu jeito paternal de ser no meio de nós. A gente sabe que ativo da forma como ele é, o repouso não é muito fácil para ele. Então, coloque o Padre Ronk em suas orações para que ele consiga ter uma ótima recuperação e voltar logo para a catedral. E conseguir fazer o repouso. Exatamente. Conseguir fazer o repouso. Por isso. Muito bem. Mas terminamos assim agora esse nosso bate-papo e vamos ouvir um pouco a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós no Evangelho deste final de semana. Então eu convido você a pegar a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois sal da terra e luz do mundo, diz Jesus. O sal, ele não aparece, mas nós podemos sentir, ele dá o sabor. E luz do mundo, no sentido de que a luz faz afastar as trevas, a luz faz mostrar as coisas, traz a claridade. E é isso que o cristão precisa ser na sociedade de hoje. Como João Batista, que eu diminua para que ele cresça, no sentido de que o cristão não deve aparecer. O cristão não deve aparecer como sal, mas ele tem que dar o sabor. Ele tem que ser o sinal da conversão, ele tem que ser o sinal da mudança. Por isso, luz do mundo, ele tem que iluminar, ele tem que mostrar a realidade. Então, o cristão é essa pessoa que não precisa ser a estrela e nem deve ser a estrela, mas ele deve ser aquela pessoa que com o seu modo de vida, o seu modo de se comportar, o jeito como fala, vai transmitindo que é uma pessoa que está configurada a Jesus Cristo. E esse modo vai dando testemunho. E esse testemunho vai iluminando a vida das pessoas. Vai dando sabor para a vida das pessoas. De que maneira que nós podemos ser este sabor? Sobretudo quando nós nos aproximamos dos nossos irmãos para ajudá-los. Sobretudo quando nós partimos com a solidariedade para com os nossos irmãos. E aqui a solidariedade no sentido de bens materiais, uma solidariedade no sentido de ajudar o irmão com o que ele precisa diante da sua realidade de vida, mas também aqui uma solidariedade no sentido de ombro amigo, no sentido de estar próximo, no sentido de querer bem o outro, no sentido de poder ser um apoio para quem está vivendo um momento de aflição, para quem está vivendo um momento de ansiedade, para quem está vivendo um momento, às vezes, de tribulação na sua vida. E também um momento, um gesto de solidariedade no sentido de conseguir transmitir o Evangelho para as pessoas, no sentido de uma correção fraterna, no sentido de ajudar as pessoas a conhecerem e a viverem as virtudes evangélicas, por exemplo. Então, quando falo de solidariedade, é nessas mais diversas dimensões que nós podemos assim perceber e desenvolver. Então nós somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, a ser uma presença que
dá o sabor à vida das pessoas, uma presença que ilumina a vida das pessoas, mas sem que apareçamos, mas que nós possamos então verdadeiramente refletir Jesus Cristo. Esse é o grande sinal, assim, a grande motivação do Evangelho deste final de semana para nós hoje. Padre, agora trazendo para nossa realidade, principalmente das nossas comunidades, né? Não somente lideranças, mas às vezes eu, fiel leigo, que participo só da minha comunidade, ainda não estou engajada em uma pastoral ou um movimento. Como que eu posso ser também sal da terra e luz do mundo para a comunidade que eu participo, que eu pertenço? Olha, a gente começa primeiro na família, que a família já é a primeira comunidade. E se a gente... Como pode ser sal da terra, luz do mundo? Nós sempre temos que ter em mente que a liturgia nunca é uma celebração isolada. E o método da teologia, da liturgia, assim, colocar os textos sagrados, preparar as temáticas, vamos assim dizer, para cada final de semana, não é desconexo. Não tem... Vós sois sal da terra, luz do mundo, e esse texto bíblico está aqui, temos que analisar só o vós sois sal da terra, luz do mundo. A liturgia do vós sois sal da terra, luz do mundo, que traz esse texto bíblico, ela vem como um fio condutor perpassando desde o final de semana passado. Que o final de semana passado ensinava para nós as bem-aventuranças. Nós seremos sal da terra, luz do mundo, lá na família, lá na comunidade, a partir do momento em que nós vivermos as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? Não é uma pessoa que tem espírito pobre. Uma pessoa de espírito pobre, com perdão da palavra, eu falava isso nas missas que celebrei final de semana passado. Sabe quando que a gente se depara com uma pessoa que tem umas atitudes grosseiras ou tão mesquinhas que a gente diz, nossa, que espírito de porco. Uma expressão popular que tem ali. Uma pessoa que tem um espírito pobre é uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, uma pessoa assim, que só pensa em si, uma pessoa gananciosa, prepotente. Essa é uma pessoa de espírito pobre. Geralmente a gente fala sem princípios, né? Sem princípios. E o que Jesus quer de nós com as bem-aventuranças é que nós sejamos pobres em espírito. Que é o quê? É uma pessoa generosa, uma pessoa que não é apegada, mas não é apegada a nada, nem a bens. Pode até ter dinheiro, mas não está apegada. Pode até ter ter a família e tudo mais no sentido de seus planos e sonhos, mas não estão apegados. Tem um projeto de vida, mas não está apegado a esse projeto de vida. De modo que, vamos fazer isso, isso e aquilo, mas de repente aparece um irmão necessitado, talvez deixe de fazer aquilo que estava planejado na sua vida para dar uma atenção a esse irmão que está sofrendo. É uma pessoa generosa tanto com bens materiais, vem um necessitado ajuda, e vai ser generosa quanto mais ela for desapegada, e vai ser generosa com o seu tempo também, se doando na família, se doando na comunidade. Essa é uma pessoa de pobre em espírito. Ela não vive para si, ela vive para o outro. Alguém que está em casa, vivendo em família, é o filho, está preocupado com a mãe, está preocupado com o pai, no bom sentido. O pai está roçando uma grama, o filho está lá ajudando. A mãe está lavando uma louça, está lá ajudando. É uma pessoa desprendida de si. A mãe está trabalhando para ele, o pai está trabalhando para ele. Ele se doa, se entrega. Mesma coisa a esposa, está em casa, o marido chega cansado, ela preparou uma comida diferente. Não é que ela é escrava do marido, mas os dois formam uma só carne, ela tem essa sensibilidade, ela percebe isso, que o marido não está mais cansado hoje, então ela preparou uma coisa com carinho. A comida é um carinho, uma atenção é um carinho. Né? Vocação matrimonial, o senhor falou muito pois isso. Então veja, pobre em espírito, uma pessoa que é desapegada, está sempre a serviço do outro. Porque
O maior mandamento, os 10 mandamentos, Deus vai sintetizar nesse... Jesus Cristo sintetiza então no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que vê. Aquele que faz isso é mentiroso. Nós vemos na Sagrada Escritura. Então, é uma das bem-aventuranças. Olha, os mansos possuirão a terra. Mas onde que nós vamos encontrar mansidão nessa sociedade que ultimamente, desde dezembro, eu tenho acompanhado um pouco em alguns noticiários, agressões físicas por impaciência no trânsito em Joinville, várias cenas, câmeras que eram apresentadas nos noticiários mostrando situações de uma pessoa que bateu um pouquinho, raspou um pouquinho no carro do outro, desceram do carro, dialogaram, e de repente uma das pessoas que era mais idosa andando pela rua, o outro pega, entra no carro, vai para frente, volta, embala o carro e bate e atropela essa pessoa idosa. Eu não sei quem tinha razão ou não tinha no ato em que houve a batida, o que dialogaram ou não. Mas isso não justifica você atropelar propositalmente alguém. A violência nunca é justificável, né? Nunca é justificável. Então, onde está essa mansidão? Eu costumo bater muito nessa tecla. O nosso país se diz 80% cristão, praticamente. 40% evangélico, 40% católico. Mas não reflete isso. Se nós somos cristãos, e aí 80% cristão, né? Onde está essa mansidão? Será que o sal está perdendo o seu sabor? Onde estão os nossos princípios cristãos? Exato, vivenciados. Não basta eu dizer, eu defendo os valores cristãos. Se não vive. Então, assim, mansidão. É numa fila de supermercado, não tem paciência. É numa fila da padaria, não tem paciência. No trânsito, então, valha-me Deus. Onde está essa mansidão? Outra coisa, às vezes a mansidão é o quê? Às vezes as pessoas falarem, reclamarem e não retrucar. São os mansos que possuirão a terra. Porque se você retrucar, vai incendiando ainda mais. E tanta briga dentro das próprias famílias, né, padre? Olha, e eu falava isso nas homilias de final de semana. Olha, esse ano é ano de eleição. Vão se matar tudo de novo. As famílias vão deixar de se reunir em Natal e em Páscoa por causa de ídolos da política. E aqui não entra nem o que é certo ou errado, é a escolha de cada um, mas é a família em primeiro lugar, né, padre? É o amor. E eu falava, olha, se você não tem maturidade para debater determinados assuntos, não debata. Porque uma das bem-aventuranças, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Amizades de anos sendo destruídas. Ninguém mais querendo falar com ninguém, não posso mais nem ver. A de ideologia política. E isso não é ser sal da terra e luz do mundo. Não é ser sal da terra e luz do mundo. Se você não consegue amar e respeitar o irmão que pensa diferente de você, então e aí? O que adianta? Não adianta você dizer que você defende os valores se você não vive. Aí não adianta você defender esse ou aquele, porque isso ou porque aquilo, se depois você não consegue amar. Mas eu peguei tanta raiva, Bom, pois é, o próprio Jesus Cristo manda amar os inimigos, então. Porque se você ama só os amigos, você não está fazendo nada de diferente. Os pagãos fazem isso. Então parece-me que, muito longe. Falta mansidão, falta paz. E eu até dizia, no sábado eu vi um noticiário de um homem em Blumenau que amarrou e bateu na sua ex-esposa. Amarrou o filho e... Amarrou o filho e bateu, acho que na ex-esposa. Violentou ela na rua, né? Na rua. Olha, Santa Catarina, o povo enche a boca para dizer que é um povo ordeiro, trabalhador, organizado e tudo mais, pessoas de bem.
Não era para ter esse tipo de coisa, gente. Se dizem cristãos, não era para ter esse tipo de coisa, gente. E se tivesse pouco desse tipo de atitude, de feminicídios ou de agressões a mulheres, não teríamos placas na BR-101. Basta você andar pelo litoral. Uma placa bem preta, assim, escrito assim: se você é homem, denuncie. Uma campanha do Estado para que os homens comecem a ter assim a empatia de denunciar situações. Mas não é um estado de bem. Por que tem propaganda desse tipo de coisa? E o pior de tudo, padre, é que a gente sabe que existe muita pessoa boa em todos os lugares. E muita gente com o joelho dobrado fazendo o seu papel de cristão. Mas a gente acaba vivendo em uma sociedade, isso não só aqui, em todos os lugares, onde a gente acaba, entre aspas, pagando pelo erro de outros irmãos também, né? Exato. E assim, eu não quero trazer uma reflexão negativa, porque de fato nós temos muitas pessoas boas, mas a verdade é que ultimamente tem crescido isso. Tem crescido. Então eu estou querendo mais chamar a atenção nesse sentido, que ao invés de nós combatermos e diminuirmos esse tipo de atitude, porque tanto quanto mais cristão, tanto menos era para ter esse tipo de coisa. E no fim, está cada vez tendo mais. Por isso que eu concordo que se começa dentro de casa. Se começa dentro de casa. Não há o respeito dentro de casa, não há solidariedade dentro de casa, não há vivência espiritual dentro de casa. Não vai ter interesse de ir até na rua, não vai ter interesse de ir para a comunidade. Se a família não reza dentro de casa, ela não vai ter vontade de sair junto, todos juntos, para ir para a igreja rezar. Começa dentro de casa, né? A família, olha, a igreja tem perdido muito quando que a igreja doméstica se perdeu. A igreja doméstica se perdeu. Então, ser sal da terra, luz do mundo, gente, não podemos olhar esse texto bíblico só para esse domingo. Nós temos que conectá-lo com o domingo passado, onde Jesus vai apresentar a proposta dele. O Papa Francisco já dizia que as bem-aventuranças é a carteira de identidade do cristão. Se eu quero me identificar como cristão, eu preciso praticar as bem-aventuranças. Então, é de se perguntar como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Fica o dever de casa para cada ouvinte. Rever as bem-aventuranças do domingo passado para viver o ser sal da terra e luz do mundo nos dias de hoje. Anota na agenda e a tarefa de casa. Tarefa de casa. Então terminamos esse nosso bate-papo, mas antes de irmos para o intervalo, vamos ouvir a música Sal da Terra e Luz do Mundo, do coral Palestrina, que tanto gosto de ouvir. Mostra o caminho do amor. Se há
agora nós vamos conversar um pouquinho sobre, inclusive, o centenário da nossa Arquidiocese de Joinville. Isso mesmo, padre. Era aquilo que a gente ia entrar agora. A gente queria que o senhor comentasse um pouco conosco, que a gente sabe que nesse ano está acontecendo muitas coisas que refletem o centenário, né? Principalmente a visita, como a Júlia bem disse no começo do programa, de São Francisco Xavier nas paróquias, em todas as paróquias da nossa arquidiocese. E também sabemos que vai ter algumas exposições, algumas coisas do nosso centenário que vão estar acontecendo. Algumas datas ainda estão sendo decididas, mas terão muitos acontecimentos que vão aí refletir o nosso centenário na nossa diocese. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco de como será esse ano, aquilo que já dá de falar, né? Além daquilo que a gente já sabe, né? Do começo do ano que vem, do Frei Gilson e tudo mais, mas aquilo que ainda vai acontecer esse ano. Sim. Na verdade, no ano passado, 2025, nós fizemos no dia 3 de dezembro, justamente, dia do padroeiro São Francisco Xavier, a missa de abertura do ano jubilar, que na verdade ele vai se estender, porque os 100 anos os 100 anos de diocese no dia 17 de janeiro de 2027. Mas nós já começamos a viver este clima de ano jubilar desde dezembro do ano passado. Dia 3 de dezembro, missa de São Francisco Xavier na nossa catedral, que foi uma missa belíssima. Nossa catedral estava abarrotada de gente. Então, o nosso arcebispo presidiu a missa de abertura, onde todas as paróquias ali receberam uma vela do centenário, muito similar a um círio pascal, onde cada paróquia levou essa vela para a sua paróquia e vai realizar, junto com a vela, a bandeira e também um roteiro de celebrações. Vai dinamizar ao seu modo e vivenciar ao seu modo o centenário. Ainda alguns dias atrás me encontrei com o padre Nicanor, da Santos Anjos de Guaramirim, que ele falou que enquanto estiver esse ano jubilar, a vela e a bandeira irão peregrinar entre as comunidades e vai ser feita uma celebração e uma forma assim de viver lá na comunidade, tanto a recepção como o envio da vela e da bandeira e cantar o hino da diocese nesse ano jubilar de 2026. Eu achei muito criativo assim a proposta. Nas últimas semanas eu fui na missa na Perpétuo Socorro e eu achei muito interessante que em uma das laterais da paróquia, perto onde estão os músicos, tá a vela e a bandeira. Então, todas as missas a vela é acendida, é acesa, e a bandeira da arquidiocese. Então, independente da situação, tem a bandeira já para você ir criando uma imagem, de saber que é a arquidiocese de Joinville. Achei muito legal. Lá na paróquia São Pedro de Alcântara, por exemplo, que é a minha paróquia de origem, estive lá, o pároco, então, tem 2 portas laterais e simetricamente, onde seriam outras 2 portas laterais, então são 2 capelinhas. Numa está o Cristo morto, na outra o pároco colocou a bandeira com a vela, né? Geralmente ficava uma imagem de santo. Por ocasião do ano jubilar, ele tirou e deixou em destaque a vela e a bandeira hasteada da Arquidiocese de Joinville. Uma forma de dar esse destaque para o centenário. E assim, cada paróquia está colocando a sua criatividade e fazendo para marcar este centenário de preparação. E durante esse ano de 2026 nós vamos ter vários momentos, né? Dentre eles, o grande momento que nós teremos será em agosto, a concentração mariana. Mas claro, depois da Páscoa nós teremos uma exposição do museu, porque nós estamos também nos preparando para ter o Museu da Arquidiocese aqui em Joinville. E também nós temos uma exposição histórica que vai, assim, peregrinar também por toda a nossa Arquidiocese de Joinville a partir da Páscoa. Não temos ainda uma data definitiva, mas a partir da Páscoa vai começar esta peregrinação também. E essa peregrinação, então, vai fazer exposições de objetos da Arquidiocese, de conteúdos históricos da Arquidiocese, e teremos exposição em shoppings e até mesmo em paróquias. Também, além disso, nós temos, desde o dia 3 de dezembro, onde fizemos a abertura do ano jubilar com a Santa Missa
nós temos a imagem peregrina de São Francisco Xavier, que é o padroeiro da nossa arquidiocese, padroeiro também da catedral. Nesse dia 3, a imagem, num andor feito justamente por ocasião do ano jubilar, ela saiu em peregrinação, foi para a paróquia Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul, que é a paróquia mais velha da nossa arquidiocese, uma das paróquias mais velhas, mais antigas do Brasil, a segunda mais antiga do Brasil. E desta paróquia ficou determinados dias e foi passando de peregrinação em peregrinação por várias paróquias. Nos últimos momentos, a imagem esteve na paróquia Senhor Bom Jesus, de Barra Velha, em Itajuba, foi para São João do Itaperiú, está na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Massaranduba, e dia 11 agora, a imagem vai chegar na paróquia São Pedro de Alcântara, em Guamiranga. Inclusive, momento da comunicação aqui no Vida Pastoral. Para você que vai receber imagem ainda de São Francisco Xavier na sua paróquia, sejam essas paróquias que o padre acabou de citar ou ao longo deste ano, a gente quer ver como está sendo esse momento. Então, tira uma foto, faz um vídeo, posta no Instagram, no Stories, marca a Arquidiocese de Joinville. A gente quer acompanhar onde está o São Francisco Xavier. Queremos saber como é que foi essa recepção na sua paróquia. E é muito importante a gente poder mostrar para os outros fiéis, para as outras comunidades, que ele realmente está peregrinando. E detalhe, que não é só a imagem de São Francisco Xavier. Junto ao andor, também tem uma relíquia, né, padre? Exatamente. De São Francisco Xavier. Então, é um momento muito especial para toda a nossa arquidiocese. E, mais uma vez, queremos acompanhar. Então, registra esse momento, marca a Arquidiocese de Joinville, para a gente poder repostar também o vídeo, mostrar para todo o nosso povo onde está o São Francisco Xavier. Esta relíquia que está indo junto com a imagem peregrina, ela é um pedacinho do barrete que São Francisco Xavier utilizava. O barrete é uma espécie de chapéu que os padres, antes do concílio, utilizavam bastante, e ele tem uma característica própria. E então, na veste cotidiana, não era uma veste tão litúrgica, mas era uma veste mais cotidiana, os padres utilizavam e São Francisco usava, e desse barrete que ele usava, então nós temos um pedacinho que é relíquia, então, por assim dizer, de segundo grau. Uma relíquia de primeiro grau é uma parte do corpo da pessoa. Uma relíquia de segundo grau é uma vestimenta, um pedaço da vestimenta da pessoa. E uma relíquia de terceiro grau é algo que tocou a sepultura, alguma coisa que teve contato com o santo, né? Então, essa relíquia que está passando é uma relíquia de segundo grau. Padre, complementando, desde que a nossa diocese foi elevada à arquidiocese no dia 5 de novembro de 2024, naquele mesmo dia, Dom Francisco fez uma gravação para o programa Vida Pastoral e contou ali em primeira mão que, apesar de nos tornarmos arquidiocese, continuaríamos a celebrar o centenário, justamente porque é uma comemoração de criação dessa nossa igreja particular, por assim dizer. Naquele dia ele já deu o spoiler que haveria o show com o Frei Gilson, que vai ser em fevereiro de 2027. Isso muita gente já sabe, e ao longo desse ano a gente vai divulgar mais informações, vai falar como vai poder participar e como que vai acontecer. Mas, neste ano, não está havendo nenhuma concentração e nenhum evento a nível de arquidiocese, das pastorais e movimentos, porque haveremos um único momento especial para todos. Tanto que no DNJ o Dom falou que esse ano o DNJ será em agosto, nessa concentração mariana. O que o senhor pode falar para a gente deste grande dia? A concentração mariana ela está prevista para dia 23 de agosto. Por que 23 de agosto? Porque dia 15 de agosto é dia de Assunção de Maria. E 7 dias depois, 22 de agosto, é dia de Maria Rainha, né? Maria Rainha dos Céus. Quando nós rezamos o terço, um mistério, a gente diz: Maria é assunta ao céu e coroada como Rainha do céu e da terra. Então,
Isso é celebrado da seguinte maneira: dia 15 de agosto é dia de Assunção, 22 de agosto é dia de Nossa Senhora Rainha. Como é um sábado, nós vamos jogar para domingo, dia 23, a celebração dessa concentração mariana. Mas por que uma concentração mariana? Porque já é de tradição em nossa diocese, e agora arquidiocese, que de 25 em 25 anos, a imagem original de Nossa Senhora da Graça, que é uma imagem histórica de cerca de 300 anos, ela vem para a cidade de Joinville. Quando Joinville fez 25 anos, a diocese fez 25 anos de diocese, houve uma grande concentração, inclusive foi no batalhão de infantaria, aqui no centro de Joinville, e ali houve a consagração da cidade de Joinville e da diocese para Nossa Senhora da Graça. Depois, com 50 anos, comemorando os 25 anos, a imagem veio novamente para celebrar esta consagração. Com 75 anos, a imagem veio novamente. E agora, em agosto, a imagem de Nossa Senhora da Graça virá novamente para nós renovarmos essa consagração à Virgem Maria, onde nós novamente queremos renovar essa consagração da Diocese de Joinville, agora Arquidiocese, à Nossa Senhora da Graça. Mas vamos deixar aqui bem claro, né, que São Francisco Xavier é o padroeiro da nossa arquidiocese. Isso. E Nossa Senhora da Graça é considerada a rainha da nossa arquidiocese, é isso? É porque, na verdade, a Nossa Senhora da Graça é a paróquia mais antiga. E não é a Nossa Senhora das Graças, mas Nossa Senhora da Graça, porque a graça que ela está trazendo é o menino Jesus no colo. Então, por isso, da graça. E então, resolveu-se fazer essa consagração, quando a diocese fez 25 anos, à Nossa Senhora, por isso a da Graça, pelo seu valor histórico também. E a partir daí, então, nós renovamos, não deixando de lado o São Francisco Xavier. Não, o São Francisco Xavier continua sendo para nós o nosso padroeiro e será. Mas a Nossa Senhora da Graça, como naquela ocasião foi feita essa consagração, nós renovamos de 25 em 25 anos essa consagração. Se torna, assim, uma tradição em nossa arquidiocese. Ainda com relação à concentração mariana, nós vamos fazer um evento que será o dia inteiro na Arena Joinville. E o nosso objetivo é justamente envolver todas as pastorais e movimentos que nós temos dentro da nossa arquidiocese. Por isso, nosso DNJ não será em outubro, mas será em agosto. Nós faremos uma programação e já estamos pensando e começando a elaborar a programação desse evento em agosto, onde nós vamos envolver o terço das mulheres, o terço dos homens, as mães que oram pelos filhos, o apostolado da oração, que tem a sua concentração sempre em julho, não terá a sua concentração em julho, mas participará conosco nessa concentração em agosto. O movimento das mães que oram pelos filhos, o terço das mulheres, o terço dos homens que também fazem as suas concentrações dentro da diocese, o GBR que faz a sua concentração na diocese. Também este ano nós não teremos essas concentrações. Nós não vamos diluir essas forças, mas nós vamos concentrar essas forças tudo em agosto nessa concentração. Então, todos esses grupos terão uma representatividade na programação do evento, inclusive a nossa juventude, e nós teremos momentos participativos, onde que nós vamos trabalhar o momento da palavra, o momento do terço e também o espaço com a nossa juventude. Além do momento de adoração, além da Santa Missa que teremos, né, dentro de todo esse contexto de programação. E, claro, o momento da consagração, de novo, a renovação da nossa consagração à Nossa Senhora da Graça. É um ótimo momento para a gente praticar a unidade que o Dom Francisco sempre pede, né, Padre? Unidade, o pastoreio, o comprometimento. Nossa unidade com o nosso arcebispo, nosso comprometimento com a Igreja Católica, comprometimento com a nossa proposta pastoral com a arquidiocese e o pastoreio, porque, querendo ou não, é uma evangelização que vai estar acontecendo nessa concentração, não é somente show, não é somente um folclore,
né? Mas é um momento de oração, de espiritualidade, de evangelização. Padre, então, mudando de assunto, mas nem tanto, né? Ainda falando sobre o centenário, a gente soube, acredito que foi até o Dom Francisco que nos falou, mas não foi ainda exposto isso publicamente, de que nesse ano jubilar do centenário, né, da nossa diocese, nós teremos direito a indulgências plenárias, né? No ano passado nós tivemos por conta do Jubileu da Esperança. Mas também esse ano nossa arquidiocese terá direito a essa indulgência. O senhor pode explicar um pouco para nós de como vai funcionar, se realmente isso vai acontecer? Sim, na verdade já está em vigor. Desde o dia da abertura do Jubileu do Centenário, praticamente a catedral continuou na mesma dinâmica, né? No ano jubilar, todos aqueles que fossem à catedral ou algum dos nossos santuários, como o de Araquari, o de Mafra, e Nereu Ramos, onde está sepultado o Padre Aloísio, e a Nossa Senhora da Graça, eram os pontos de peregrinação onde os católicos eram convidados a fazer uma peregrinação, rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, se confessarem e participar de uma celebração eucarística. Então ali receberiam indulgências plenárias. Agora, por ocasião do ano jubilar do centenário da diocese, nós conseguimos que a catedral seja um lugar de peregrinação. Então, não mais Nossa Senhora da Graça, não mais Senhor Bom Jesus de Araquari, não mais Nossa Senhora Aparecida em Mafra, não mais Nereu Ramos, Nossa Senhora do Rosário, lá onde está sepultado o Padre Aloísio, mas somente a catedral, por ocasião do ano jubilar do centenário de Joinville, da nossa diocese, a catedral continua sendo um ponto de alcançar as indulgências. Basta fazer uma peregrinação, rezar como se pede pelas intenções do Santo Padre o Papa e também, assim, se confessarem e participarem de uma celebração eucarística. Recebem a indulgência plenária. Então é bom aproveitar esse retorno das confissões na nossa catedral, né? Pegar ali um dia e já você se preparar, talvez, para receber essas indulgências plenárias, né? Aproveitar já a missa das 18 horas, ou se você vai na missa mais cedo, né? Nós já falamos em outros programas também sobre as indulgências, mas ao longo deste ano a gente pode trazer esse assunto novamente, justamente para poder explicar um pouquinho mais como que você pode obter essas indulgências, né? Se é para si próprio, se é para alguém que já faleceu, enfim, como que funciona um pouquinho, até para você se preparar de uma forma espiritual também, de estar de coração aberto para receber essa condição tão especial, né? Este momento tão importante. Mas fica aí anotado para a gente fazer um próximo programa falando sobre as indulgências. Viver de amor é dar sem medida, sem aqui na terra salário reclamar. Sim, eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo temor das lembranças do passado, de minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente,
de si. Um grande tesouro em vaso de argila. Se a cada instante eu caio, tu me levanta. Sei que só tu me basta. E eu vivo de amor. Viver de amor, que estranha loucura. Amar-te, Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus pra sempre. Eu vou cantar ao sair desse mundo. Eu morro de amor, morro de amor, de amor. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente. Vivo de amor, vivo de amor. Assim como o tema das indulgências plenárias, né? O tema do centenário é algo que a gente vai trazer ao longo de todo o ano aqui no Vida Pastoral, justamente por ser um momento muito importante para todo o nosso povo. Então é importante lembrar, convidar, explicar e fazer com que você conheça cada vez mais a nossa Arquidiocese de Joinville. Padre, nosso programa está chegando ao fim? Sim, nós estamos terminando nosso programa. Foi um programa bastante assim de bate-papo e falar do que nós temos para fazer aí durante esse ano e ao mesmo tempo não perder de vista que nós estamos vivendo o centenário da nossa diocese, centenário diocesano da Arquidiocese de Joinville. E nós vamos terminando então hoje o programa, porque como tem muito assunto do centenário, nós vamos estar trabalhando paulatinamente durante o ano. Mas nós não podemos terminar o nosso programa sem antes falar dos aniversariantes do mês. E eu quero deixar então o meu abraço aqui, porque no dia 9 de fevereiro nós temos o aniversário do diácono Nelson Cabral e do padre Stanislau Slovic. No dia 10 de fevereiro, aniversário do padre Antônio Carlos Portes. 11 de fevereiro, o diácono Jason Ricardo Nunes. 12 de fevereiro, Anderson Paloski, o diácono Marivaldo Oliveira e também o diácono Dorvalino Alves da Silva. No dia 13 de fevereiro, nós temos também o aniversário do padre Mário Tito Angioletti, do padre Miguel da Silva e do padre Ângelo Dante Bis. Então, meu abraço, meu carinho a todos os diáconos e padres aniversariantes. Deus conceda longos dias em suas vidas e possam vocês servir por muitos e muitos anos o nosso Deus. Um grande abraço. Muito bem, gente querida, nós estamos terminando mais um programa Vida Pastoral. O padre quer agradecer a todas as rádios, Rádio Arca da Aliança, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, São José de Mafra e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul, Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado, que transmitem o nosso programa Vida Pastoral, a equipe técnica que está sempre trabalhando para que o nosso programa chegue também a esses lugares. A você, querido ouvinte, que está aqui conosco, nos ouvindo e prestigiando o nosso programa Vida Pastoral, muito obrigado. Também nosso setor de comunicação, padre, quer agradecer com muito carinho, que se empenham aqui para ajudar na produção do nosso programa. Júlia,
Obrigada, Padre, por mais um programa Vida Pastoral. Obrigada, Julian, pela parceria. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou conosco a edição de hoje deste programa. Lembrando que a gente também publica a versão pelo YouTube. Então, se você perdeu algum momento deste programa, começou a escutar pela metade, ou quer escutar novamente, ou até mesmo indicar o Vida Pastoral para alguém, está disponível no canal da Arquidiocese de Joinville. Muito obrigada pela sua participação e até semana que vem. Eu também quero agradecer. Obrigado, Padre. Obrigado, Júlia. Obrigado você que está em casa por estar conosco nesse programa Vida Pastoral. Espero que você tenha sido alcançado por isso que nós falamos hoje. Então fique por dentro das nossas programações do Centenário, também por dentro do nosso programa. E espero encontrar você na próxima. Até mais. Vamos pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, divino operário, com amor chama todos os seus A viver em ato missionário, porque são operários de Deus. Querida Joinville, que cante aqui diocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze, igreja missionária, unida seu pastor, profeta e operária do reino do Senhor. O Evangelho é caminho seguro que nos leva a crescer lado a lado. Olhar novo buscando o futuro, sem perder o valor do passado.
Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento rumo ao centenário. Com o nosso lema, Maravilhas fez conosco o Senhor. Tchau, tchau! Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!